Olá a todos vocês, voltamos com mais um encontro desse semestre. Outro modelo de procedimento especial ainda sob o teto da jurisdição contenciosa, né? Essa parte que é bem ampla em termos de possibilidades ou de modelos, né, de procedimentos especiais. E entre eles, o último que esgota, na verdade, esse trabalho da análise da jurisdição contenciosa, desculpem, é exatamente esse que vamos começar agora, com a chamada restauração de autos. Restauração de autos. Vamos ver o que significa isso. É possível, e vamos trabalhar aqui com processo físico e eletrônico, é possível que os autos do processo sumam. Eles tomem um caminho. Na verdade, o que muito acontecia quando o advogado se deslocava, pegava os autos em carga, quer dizer, carga para ele estaria carregando os autos para casa, seu escritório, enfim, retirando do cartório e tendo a obrigação, obviamente, de devolvê-los. E os processos físicos, na sua maioria, e ainda os que existem, né, tinham exatamente esse problema, o problema de uma possibilidade, uma eventualidade nada boa, nada agradável desses autos se extraviarem. Seja por um assalto, seja por um acidente de trânsito, onde os autos acabam dentro de um rio, seja por conta de um extravio mesmo, a pessoa perdeu, enfim, estava dentro do ônibus, esqueceu em cima do banco, os autos foram realmente ali desaparecidos, né, vamos chamar assim. E, obviamente, que precisamos, num primeiro momento, ter aqui a urgência de manifestar este fato, esta ocorrência, ao juízo. Primeiro, fazendo-se um boletim de ocorrência na área policial, dando conta do número do processo, quem eram as partes, enfim, algum dado vocês vão ter em algum lugar. Tá? Registrada essa ocorrência, peticionem ao juízo da causa, dizendo desta situação que os autos desapareceram. E com isso, já ficaria, portanto, o advogado já protegido, né, dessa medida, que seria uma medida já de impulso, esta primeira medida, a todo um movimento processual para que estes autos sejam restaurados. Por isso o nome, a restauração de autos, funciona com esta ideia. Né? Como é que isso aí poderia acontecer? Bem, se já há, por exemplo, sentenças, as sentenças estão dentro de um cartório, ficam lá registradas hoje em sistema de download, sei lá onde, como é que podem ser recuperadas. As sentenças são trabalhos do cartório, os despachos são trabalhos dos cartórios que estão lá registrados em algum lugar. Então, estas atitudes do Poder Judiciário, estes atos processuais do juiz, estão sem problema lá registrados. O problema são as petições das partes, né? Manifestações do MP, que também é fácil, o Ministério Público pode contribuir para essa restauração, também tem lá os seus registros, os seus arquivos eletrônicos, que pode muito bem, tranquilamente, trazer esse processo, né? Trazer para este processo os dados que ele tenha lá. Né? E aqui existe, mais do que tudo, um sistema absoluto de colaboração entre as partes. Paciência, se os autos se perderam, a outra parte não pode incriminar a outra. Isso é uma questão da vida. O que não pode acontecer é ficar o processo parado porque não há esta colaboração. O que é a colaboração entre as partes? Os advogados, eles, de novo, que têm lá nos seus anais, nos seus escritórios, nos seus registros, todas as suas petições, todos os documentos que isto o advogado deve ter também, os documentos que ele utiliza sempre em cópia, é uma necessidade, é uma obrigação. E com isso nós vamos encontrar também a outra parte que terá lá os seus documentos, as suas petições, e isso fica muito fácil hoje em dia de se resgatar essa documentação toda. Hoje se vai a um cartório tabelionado, se pede a segunda via de um determinado documento, uma escritura pública de procuração, sei lá, um atestado de óbito, o que for. E para isso, gente, esta colaboração tem que ser completa. E não pensem aqueles que, né, num determinado momento das suas vidas, fazendo isso, poderiam trazer vantagem para si ou para o cliente. Não.
Hoje em dia isso é muito mais difícil, se complica mais essa situação. O que ontem era, né, muito fácil, né, porque não se tinha este manancial de registros em tudo que acontece num processo. E se o advogado perde, extravia, ou mesmo ele, por vontade própria, ele utiliza os autos e não dá conta deste fato ao juízo, ele vai sofrer, sim, um processo criminal contra a administração da justiça, primeira coisa, que vai manchar, vai criar uma nódoa para o resto dos seus dias profissionais. Nunca mais se resgata isso. Quem sabe uma ação civil reparatória de eventual dano. E, acima de tudo, uma representação disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina da nossa OAB. E isto também é uma nódoa que não se retira. Não se extrai mais do cardápio daquela biografia no momento em que esta pessoa estaria ali, já com seu nome registrado, manchado, né, dentro da ordem. Então, obviamente, é por obrigação, ainda que seja, como diria um velho advogado, por velhacaria, mas por obrigação legal, este advogado tem que fazer, então, estas comunicações. À polícia, pelo extravio, e ao juízo comunicando, juntando o boletim de ocorrência, dando, vamos dizer, esta legitimidade do ato. E aí o juiz, então, manda abrir um processo em separado. Aí eu penso, entram os procedimentos especiais em campo, porque não deixa de ser um procedimento especialíssimo. Alguns autores até dizem que esta disciplina deveria estar lá na parte geral, né? Tá bem, não importa. O importante é que esta disciplina exista, né? Esta questão já da ordem que o juiz deve dar ao processo na medida que ele desaparece. Né? E vamos lá, que também o processo eletrônico, depois que a gente já viu, conheceu há pouco tempo aí a questão dos hackers dentro do próprio Poder Judiciário, né? Vamos que também os processos eletrônicos sofram algum revés em relação a esse tipo de problema. Também teremos aí a própria restauração de autos, que me parece mais tranquila, né? Porque em algum lugar as ferramentas estão aí para essa recuperação, né? Com toda a eficiência e, vamos dizer, até a fidedignidade, né, do processo, o mais que se possa que ele seja recomposto, né, na sua integralidade. E com isso, ditas essas palavras, uma vez restaurados os autos, aquela restauração se transforma agora no processo. Tudo, vejam como funciona esta engenharia, né, que a própria lei cria para casos assim, né? Não é novidade, não é do Código Novo, isso aí já é do Código de 39, já se fazia esse tipo de referência como recuperação de processos extraviados. Então, esta é a notícia que também não tem nada demais. O pedido de restauração de autos se inicia com uma petição bem tranquila, bem simples, né? Assinada até pelo advogado, que estaria com os autos em sua confiança, em sua carga, e aí esse fato danoso que pode ocorrer nessa situação negativa que ninguém espera, ninguém deseja. Tá? Então, mas o principal é assim, é o mais que se possa prever uma situação destas, né? É que o advogado, quando tem os autos em carga, que ele seja zeloso, né? O mais que possa, né? em termos de guarda dos autos. Né? Esses dias eu até, caminhando ali por perto do fórum, tinha deixado o Fórum Central de Porto Alegre, tinha deixado meu carro ali por perto, e era uma audiência que eu tinha, não era uma audiência presencial, era uma audiência com um juiz, que estávamos conversando sobre determinado processo. E nisso veio uma menina, né, com aqueles carrinhos dos processos, né, dos estagiários, que me parece, se alguém criou alguma cruz na vida para o estagiário, a cruz é aquele carrinho, né, que tem que levar para cima e para baixo, e pesado, e vem e volta, e desfaz nó, e bota nó, enfim, é uma complicação, quem faz estágio sabe disso. E neste
trajeto, eu já estava saindo do carro, indo em direção ao fórum, e nesse trajeto uma menina cruza por mim e acho que uns 2 passos depois nós tínhamos cruzado aquele eu ouço um barulho que ela não ouviu, um barulho em cima de uma grama que tinha ali na calçada. E os autos, um dos processos, o de cima, tinha caído. Né? Esse é o fato. Né? Eu ainda voltei, avisei, olha, está aqui o processo e tal. Ela agradeceu bastante, nos despedimos e tal. Muito bem. Aí, ao final da conversa, soube que ela era também, tinha sido uma aluna já nossa na faculdade, e já tinha passado pela minha disciplina, que eu lecionava na época, me parece que era Teoria Geral do Processo, ou Processo Civil 1, por ali, estava mais ou menos. E aí, esses fatos da vida, né? Mas poderia muito bem este simples fato ter se transformado numa tragédia para essa menina, né? Para essa estagiária, que, na verdade, teria perdido os autos, né? Teria que prestar contas ao seu chefe, que é pior, né? E também contas ao Poder Judiciário. Por isso, né, este zelo, esse cuidado, se tiver que dar um nó naquela cordinha, faça com 2 cordinhas, que é bem melhor, é mais seguro, tudo mais que se possa fazer em termos de segurança, né, daquilo que a gente tem a responsabilidade. Tá? Vamos, então, examinar aqui, eu quero já partir para esse exame com vocês, da questão legal, que também não tem nada de novo, nada de complexo daquilo que nós já, a partir deste momento, já tínhamos falado. Então, a questão. Vejam que verificado o desaparecimento dos autos, e aqui diz a lei, né, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, primeira coisa, ele se dá conta, ele sabe que os autos se extraviaram, às vezes os autos podem se extraviar dentro de um cartório, não está com o advogado, não está com ninguém, estava lá com o Ministério Público, o Ministério Público devolveu, depois ninguém sabe, isso acontece raramente, mas é possível, né? Também qualquer das partes tem legitimidade, ou mesmo até o Ministério Público, se for o caso, pode promover-lhes a restauração dos autos. Né? Se houver autos suplementares, desses prosseguirá o processo. Os autos suplementares já não têm mais essa utilidade, já há muito tempo, já desde o Código de 73, eles tinham os autos suplementares, ficariam cópias desses autos dentro de cartório, ou quem os tivesse, enfim, poderia entregá-los, enfim, não se fala mais disso. Né? Na petição inicial, muito mais agora, desculpe, voltando aos processos eletrônicos, não existem autos suplementares. O que pode existir daqui a pouco, que pode ajudar, são incidentes processuais, onde tenha lá, por exemplo, questão de competência do juiz, questão de legitimidade da parte, que tem alegações que também podem ser ali úteis, né, nessa restauração. 713 diz que na inicial declarará a parte o estado do processo a partir do seu desaparecimento dos autos. Né? Então, até que ponto, né? Ao tempo em que estava o processo, onde é que ele estava? Estava na fase inicial, que é a fase chamada preambular, ou de argumentação, ou estaria na fase de instrução, ou já estaria na fase pré-sentencial? Enfim, então a parte vai dizer, então. E vai oferecer, né, além de dizer onde estava o estado do processo, em que altura estava esse processo, né, em que fase, vai trazer, então, certidões dos autos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo. Isso fica registrado nos termos de audiência, né, que ficam dentro dos cartórios e, portanto, já se recorre a expediente cartorário para que o próprio escrivão forneça. Cópias de peças que tenham em seu poder, lá vai no seu computador e retira tudo que tiver, enfim. Qualquer outro documento que facilite a restauração. Então, veja que o inciso 3º ali me parece abrangente, né? Qualquer outro documento, evidente, todos os documentos que eu tiver em meu poder, né? Para bem e fielmente cumprir com aquilo que se chama princípio da colaboração do processo entre as partes, né? E é isso que nós vamos trazer aqui nesta atividade restauradora, né? Dos autos. No 714, a parte contrária será citada para contestar o pedido em 5 dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder. Não vejo aqui no artigo 714, com muita fidelidade, a palavra contestar. Ela será intimada para responder, não há contestação aqui. Né? Até porque não tem pedido nenhum, a não ser restaurar os autos, que é o procedimento que me parece, uma vez solicitado,
ou solicitada a restauração, o encaminhamento disso é administrativo. Não tem mérito para julgar. E quem que vai contestar se não há mérito? Não tem isso. Que pode impugnar, dizendo, não, os autos não estão estragados, os autos estão com o advogado fulano. Daqui a pouco o advogado sabe disso. Né? Então, de alguma maneira, mas isso em nada se aproxima de uma contestação. Isso é uma mera impugnação ou uma mera resposta, se houver, dizendo até que concorda, enfim, mas contestar o quê? Né? Tem revelia se a parte contrária não se manifestar? Claro que não. Então, que contestação é essa? Mas, vamos lá, será citada para contestar? Não, para responder, e até me parece intimada para responder, né? Em 5 dias, cabendo, então, trazer cópias, as contrafés, reproduções dos atos e documentos, xerox que tiver, enfim, em seu poder. Né? Se a parte concorda com a restauração, será lavrado um auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Pronto, terminou o problema, a encrenca já era. Mas aí vem o parágrafo segundo, diz assim, se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, se observará o procedimento comum. Então, está lá de novo, né, o que se tiver de levantar em termos de documentação. Mas eu quero deixar registrado aqui, gente, não há mérito a ser debatido nesses autos. O que se está cuidando é uma mera situação processual que precisa reparo, precisa conserto. E uma vez consertada esta situação, aí o processo vai seguir. Aonde? Naquilo que foi restaurado, naqueles autos restaurados. Até lá, o processo, obviamente, com seu mérito, com seus pedidos e tudo mais, está estacionário, ele está suspenso. Embora já nem exista mais fisicamente ou eletronicamente, mas ele não poderia, obviamente, materialmente continuar. Então, o que eu tenho nesse momento é uma situação de restauração, onde os autos restaurandos estão sendo montados. E a partir desta montagem, uma vez terminada, é que o processo terá, então, o seu seguimento. Agora, no 715, se a perda dos autos tiver ocorrido depois da produção de prova em audiência, o juiz, se necessário, mandará repeti-las. Hoje, dificilmente, porque as audiências estão gravadas, né? Elas ficam gravadas, elas ficam registradas, então acho que ficaria meio que sem sentido esse artigo 715. Mas vamos que lá, por esse Brasil tão imenso, né? Pode ser que aconteça em algumas dessas comarcas do interior, né, de outras localidades. Aqui no Rio Grande do Sul, praticamente todas têm audiências gravadas, ou então filmadas, enfim. Serão requeridas as mesmas testemunhas, né? Então, diante dessa impossibilidade, poderão ser substituídas de ofício ao requerimento. Daqui a pouco, uma testemunha dessa já morreu, já, enfim, então, pode ser substituídas como qualquer outra testemunha. Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia sempre que possível pelo mesmo perito. Também, gente, olha aqui, ó, parágrafo 2º, quase letra morta. Os peritos ficam com seus registros, não tenham dúvida disso. Se houver assistente técnico também nomeado, o assistente técnico ajuda o perito a trazer e montar esta parte da prova através da perícia realizada, com os laudos e conclusões, etc. No parágrafo 3º, não havendo certidão de documentos, esses documentos serão reconstituídos mediante cópias ou, na falta das cópias, pelos meios ordinários de prova. Também, processo de conhecimento entra no campo aqui para dizer, bem, vamos ter que fazer uma prova, né, uma justificação dessa prova, através desses meios, né, que nós temos ordinários. A prova pode ser refeita, né, no caso de um documento, né, extraviado que não tenha mais, né, existência, e aí, até mesmo testemunha, se pode provar a existência desse documento. Os serventuários dos auxiliares da justiça não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham praticado ou assistido. Então, daqui a pouco, o que quer dizer isso? O serventuário lá da justiça e os auxiliares, estagiários, etc.,
que tenham presenciado algum ato do processo, que tenham conhecimento que esse ato existiu, eles não podem se eximir de depor como testemunhas. Eles têm que trabalhar, obviamente, com a verdade, já que há uma presunção de verdade com aquilo que eles já promovem, que são atividades lotadas de fé pública, né? Então, com isso, eles não poderiam se eximir, né, deste dote que eles possuem de fé pública. E, obviamente, que com esse depoimento, se necessário, eles poderiam tranquilamente, então, auxiliar mais uma vez, e quem sabe com até mais substância, porque ali eu tenho a fé pública presente, né, ou pelo menos a presunção dela, de que aquilo está sendo dito como verdadeiro, né? Se o juiz houver proferido sentença da qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, será juntado aos autos e terá a mesma autoridade da original. Obviamente, está ele lá assinando, o que ele vai fazer é ratificar a própria sentença. Não tenho dúvida disso, ele mesmo vai dar, que mais do que a fé pública de um juiz, né, que se pode esperar. Então, é com esta conotação que se faria esta atividade, então, do auxílio. Vejam, então, nesse artigo 715, quantos e tantos aqui são capazes de auxiliar, né, na promoção desta vamos dizer assim, realidade, né? Teve um problema, então temos que consertar o problema. Já achamos o defeito. Esse defeito é o extravio, né? Agora vamos trabalhar com esta recomposição, né, onde todos unem as mãos e vamos, né, com o mais que puder, fazer com que aquele processo que é hoje restaurado seja quase o mesmo, ou o mais próximo possível do original, né? Hoje as restaurações estão com essa facilidade, até já tem casos aí de processos restaurados à sua perfeição, né? Tem hoje advogados que juntam até a vírgula assinada pelo juiz, está lá dentro da pastinha, então isso é muito fácil, né? Eu tenho esse hábito, muitas vezes, de fazer até o que não precisa ser copiado, eu estou copiando, está lá, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Muito mais quando a gente sabe, né, o perfil da outra parte, que quem sabe poderia, a gente, em princípio, vai naquela ideia da lealdade processual mútua, às vezes não é tão assim. Então, se a gente tem um temor de que alguma coisa aconteça, esse receio, é prudente, é importante. Eu diria até necessário que se faça a cópia sempre que houver movimentação do processo, notadamente o processo físico. Tá? Então, hoje o processo eletrônico já traz mais essa facilidade. Acredito eu que só o hackeamento dos autos, né, que poderia trazer alguma situação hoje de perda de algum documento, alguma coisa assim, fraudulentamente, mas acho que a restauração de autos logo ficará obsoleta, né? Quando terminarem todos os processos físicos. Esta é a ideia do Poder Judiciário, dentro ainda de uma meia década, né? Uns 5 anos, a gente ainda consiga fazer com que todos os processos sejam, e assim deve ser feito, né? Pelo meio eletrônico, né? A agilidade é muito mais, né, sentida, né? Mais aguda, diria, em termos de comparação. E, já nos dirigindo, então, ao final desse encontro, o artigo 716, julgada a restauração, seguirá o processo em seus termos, onde nos autos restaurados, óbvio. Aparecendo os autos originais, nele a ação prosseguirá. Se eles daqui a pouco mais aparecem, olha, alguém achou lá o carro roubado, os autos estavam lá dentro, depois de 4, 5 meses, acham o automóvel roubado com os autos dentro dele, fala a autoridade policial, devolve ao Poder Judiciário, os autos estão ali, originais, né? Recuperados, e neles, nos originais, serão apensados os autos restaurados. Não teremos aqui, sim, autos suplementares, né? Então, isso sim, nós temos aí, então, um exemplo de processo suplementar, que seriam os 2 processos, mas, na verdade, é um só, né? Eles apenas fisicamente. Então, no momento que aquele processo restaurado é juntado ao original, nesse caso do parágrafo único de 716, cessa o andamento da ação restaurada e vai tudo continuar, obviamente, nos autos originais. E importante, quando acontecer esta aparição dos autos originais, é importante que os advogados, por questão até de segurança,
analisem a veracidade daqueles autos, né? Se todo ele realmente está completo, se nada foi arrancado, né? Então, é esta questão que deve ser aqui levada. No 717, diz que se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, então lá na instância superior, o processo de restauração será distribuído sempre que possível ao relator do recurso. Na verdade, seria processo aqui, mas enfim, ao relator, ao desembargador que estava com os autos, na época do desaparecimento, e a ele, então, caberá fazer o trabalho de restauração. Não se voltaria esta manifestação toda para o primeiro grau. É lá mesmo no tribunal que se fará. A restauração far-se-á no juízo de origem quanto aos atos nele realizados. Então, na verdade, o relator ainda está em sua diligência, está em sua presidência a restauração. O que ele manda? Ele manda uma carta de ordem ao juiz de primeiro grau, onde tramitaram os autos, nos primeiros atos até a sentença, e vai pedir que se restaure lá, aquilo que o juiz de primeiro grau tem. Aí depois ele faz esse trabalho de restauração, o juiz de primeiro grau, e devolve ao relator. Mas vejam, em nenhum momento ele perde a presidência destes atos. O relator continua presidente, ainda que mandando o juiz de primeiro grau fazer o que deveria fazer, aqueles atos restaurados que foram lá realizados. Aí depois, no parágrafo 2º, o juiz manda os autos ao tribunal e lá no tribunal será completada a restauração e se procede melhor ao julgamento. É o que diz aqui o artigo com toda a clareza possível. Então, aqui teremos duas fases. Então, a coleta de dados em primeiro grau e a coleta de dados em segundo grau naquilo que já tem. Daqui a pouco já tem, inclusive, o acórdão, já está pronto, publicado, mas os autos se perdem depois da publicação. É caso juntar o julgamento também, já desse acórdão, aos autos restaurados. No 718, vamos chamá-lo aqui uma reprimenda. Uma reprimenda seria aqui, então, uma penalidade que se aplica. No artigo 718, é o seguinte: quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responde pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade, olha o que eu disse, civil ou penal em que incorrer. Então, é claro, se eu perco os autos e a parte contrária vai trazer a recuperação dos dados e tiver cópia com gastos com cópias, o xerox, gastos com autenticações, gastos com deslocamentos, eu tenho que reparar isso para outra parte. Então, essa é uma obrigação. E claro que sim, se apurada alguma responsabilidade criminosa no meu comportamento ou se houver algum outro dano, eu sou obrigado, portanto, a responder pelo crime e a reparar o dano. E, mais uma vez, ainda de novo digo, haverá, sem dúvida, processo instaurado junto à OAB, também para uma apuração ético-disciplinar deste advogado que assim agiu. Até mesmo quando o estagiário perde, quem responde é o seu chefe. Não é o estagiário que responde, não, a esses atos. O chefe pode usar o estagiário como testemunha, como prova, mas a responsabilidade é dele. Tá bem? Então, amigos e amigas queridos, eu por hoje termino o nosso encontro com essas dicas que me parecem bem producentes nesta atividade que é a atividade de advogar. E essas, então, informações me parecem sempre úteis, embora a gente escape um pouquinho do rumo da matéria, mas me parece que a experiência também muitas vezes pode falar e ajudar. E é essa a minha intenção e é isso que eu me proponho nesses momentos dos nossos encontros. Tá bem? Que fiquem todos com Deus, que os abençoe e nós voltamos então em breve, com a nossa, aí sim, incursão no que chamamos de jurisdição voluntária. Tá bem? Fiquem com Deus. Muito obrigado.